Experiencia del hermano Everton, enero 16 del 2023. Un día la oscuridad cubrirá la tierra. Graça e paz. Gracia y paz. Contar minha experiência. Voy a contar mi experiencia, una experiencia que yo tuve hoy. Foi Ella fue bem terrível. muy terrible. Assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida. En cuanto la apóstola ministró sobre mi vida Quando eu fui na experiência. y cuando yo fui en la experiencia, yo sé que rápidamente, hermanos, en mi frente, Eu via dois yo demônios. miraba dos demonios. Parecia uma Uno cobra, parecía una cobra, mas só que aonde Pero, era para ser a cabeça, en lugar de estar la cabeza, yo miraba el como se cuerpo fosse de uma pessoa. como que si fuera el de una persona, Só que o rosto era pero el diferente. rostro era diferente. Era como si fosse toda Era como que si desfigurada, estuviera parecia toda que tinha desfigurada, sido queimada. parecía que estaba siendo quemada. E o outro, eu via escorpião. Y el otro, yo vi un E na escorpión. hora, assim que eu pensei que eu ia para guerra. Y en aquella hora pensé que yo iba a la guerra y los ángeles del Señor se me Eu aparecieron. fazia pergunta para eles. Y yo les respondia. hacía la pregunta y me respondieron que sí, y me llevaban al cielo. Y llegaba al cielo y el Señor E ele falava me assim que ele queria hablaba mostrar conmigo algo. y que me decía que quería mostrarme Para mí. algo. E eu ia, irmão, eu Y descia yo iba, hermano, até uma y cidade. bajaba hasta una ciudad. E nessa cidade eu começava a Y en esa ver ciudad yo comenzaba a mirar personas corriendo, como se eles estivessem como que assim, si ellos fugindo de estuvieran huyendo de de algo alguien. o de alguien. E era muita gente correndo. Y eran pra um muchas lado e pro personas outro. corriendo de Cuando un olhaba lado así, para otro. Y cuando yo Pro miraba céu, al eu cielo, yo ver, comenzaba assim, uma a ver escuridão, una uma oscuridad. escuridão, parecia assim Una que oscuridad. aquilo ia Parecía se que tornando aquello se iba assim, convirtiendo breu, não dava de como enxergar muita una resina e muita gente correndo. muy oscura, muy Eu negra, olhava malmente, y no podía assim, eu ver via muchas umas cosas, pessoas y muchas caindo gentes no chão, corriendo, e as y outras muchas pessoas que personas estavam estaban correndo cayendo, pisavam em en cima el- dela. E eu via y aquela había pessoa personas en el toda suelo, y las otras ensanguentada, irmão, pisaban assim, en parece ellas, assim que tinham y los miraba espancado ela los de miraba bater todos nela, de ensangrentados, como que si lo habían porrada. Mas só golpeado que de ela tinha tanto, sido de tanto pisoteada. golpes, pero habían sido E era muita golpeados, gente correndo pra um lado habían e pro sido outro. pisoteados, y había mucha E gente aquela corriendo de un lado para escuridão otro, ia y tomando aquella conta daquela oscuridad cidade. se apoderaba Y- de aquella ciudad, E nessa hora y en esa hora que o anjo me tirava, que el ángel me me levava sacaba acima. y me llevaba Cuando hacia yo arriba. olhaba así Cuando de yo cima, los miraba yo vi desde así arriba, hermano, que Yo aquelas pessoas, vi que aquellas elas personas, começaram, ellas comenzaron a se revoltar. a hacer una revuelta. E eu perguntava dele, eu falava por que Y yo le eles estão preguntaba, fazendo ¿por qué isso? están haciendo Por que eso? eles ¿Por estão qué brigando están entre si? peleando entre Ele sí? falava assim, é para eles sobreviverem. Y él me decía é por isso que así, eles es estão para que ellos fazendo sobrevivan, es por eso que Mas eu ellos falava, están ¿por haciendo quê? eso. Y yo le Mas decía, por ¿por qué qué? isso? ¿Por qué eso? Ele falava assim, vai chegar tempo Él me decía así, va a llegar e un vai tiempo vir as trevas que sobre a terra. van a venir las tinieblas sobre la tierra. Tudo isso que você vê claro, Y todo eso que tú vai ves se tornar claro escuro. se va a convertir Você en não oscuro. vai ver mais a luz do dia. Ele Tú no falava. vas a ver más la luz del día, Irmãos, él me decía. Eu via Hermanos, como se yo miraba como que a terra se si la tierra se dividiera pedaços. en pedazos, E eu via umas pessoas E eu mirava em cada lugar. personas en cada E lugar, eles começavam y a ellos brigar comenzaban entre a si, pelearse em entre questão sí de alimento. en cuestión de alimento. E eles começavam a matar Y ellos uns aos comenzaban a matarse para unos a otros comer. para comer. E eu falava assim, Y yo le vai decía, deixar isso acontecer ¿vas a dejar que eso falava para mim acontezca? assim, Y eu él me não posso decía, yo no puedo interferir aonde o meu pai en donde mi ele padre ordenou. ordenó. Eu falava assim, mas Y yo le ele decía, ordenou que pero él acontecesse ordenó que isso. aconteciera Ele eso. falava assim Y él me pra decía mim, así, tem que se cumprir se a tiene que palavra cumplir dele. la palabra de él. Então eu não posso Entonces yo no interferir. puedo E interferir. ali, irmão, na hora, Y allí, hermanos, en parecía esa que hora, venía parecía algo que venía en mi algo dirección. en mi e dirección. rapidamente, Y ele rápidamente me tirava él me dali. sacaba de allí. E ele falava assim, Y él me decía Você vai así, pra tú vas a guerra, ir a la guerra, porque tem uma grande porque guerra hay una gran acontecendo, guerra e aconteciendo vocês podem perder y essa ustedes guerra. pueden perder esa guerra. Por isso que você vai ter que Es por ir. eso que Irmãos, na hora que tienes ele que me ir, tirava hermanos. dali, En aquella hora cuando él me sacaba Él de me allí, revestía de él me armaduras. revestía de las armaduras. e
E eu ia para esse campo de Y guerra. yo iba para ese campo de guerra y yo miraba a aquellos dos Quando eu vi no demonios começo, que yo vi Ellos en el aparecieron comienzo nuevamente. y ellos aparecieron Ellos nuevamente comenzaban a y ellos atacar. comenzaban a atacarme. eu começava a guerrear Yo comenzaba com a eles. guerrear con ellos, Irmão, mas só que eles eram hermano, muito pero fortes. ellos Yo eran falaba muy así, fuertes yo no voy a y yo le conseguir decía, sozinho. yo no voy a Eu não conseguir vou conseguir solo, sozinho. yo no voy a Eu conseguir falava, derrotarlos Senhor, solo, envíame a envia alguien, alguém para me envía ajudar. a alguien a E ayudarme. rapidamente, Y rápidamente, assim, hermanos, quando eu olhava para trás, Cuando yo miraba hacia eu atrás, via o irmão Manuel. yo miraba al hermano O Manuel. irmão Manuel, ele El hermano tava Manuel, grande, él estaba e grande como se ele tivesse como que com si él machado na mão. Mas só estuviera que con quando una ele vinha hacha en la guerreando, mano, pero cuando él venía, ouvia o Manuel falando cuando él venía algo, guerreando, mas só que eu não conseguia él venía entender. hablando algo, pero yo E no ele conseguía começava a entender. falar algo, Y él tipo comenzaba assim, que a ele hablar tivesse algo así, como que si él estuviera sobre a profetizando terra. sobre la tierra. E ele vinha, Y él venía coisando aquele machado. asegurando E ele vinha aquel, guerreando. aquella hacha Senhor, y ele venía falava pra guerreando. mim assim, ó, Y el Señor me Eu decía, enviei alguém para te yo ajudar envié nessa a alguien guerra. para que te ayude en esta E eu guerra. começava a guerrear novamente. Yo comenzaba a Eu guerrear sei nuevamente. que na hora da guerra, Yo sé que en eu tava com aquella hora de la aquela guerra, yo estaba con serpente. aquella Eu serpiente comecei a guerrear com y ela. comenzaba a guerrear con ella. Rapidamente eu conseguia Rápidamente yo perfurar ela. conseguí Quando eu agujerarla perfurava, a ella. é Cuando la como agujeraba, se ela, era aquilo como que ela si tava aquello que enrolado, estaba irmão, parecia assim que ela era igual um enrollado elástico. parecía Quando que era tu solta, algo elástico ele cuando vai estás longe. suelto Assim era y aquela serpente. se E iba aí, lejos. Así era eu aquella começava a ver o serpiente. Manuel. Y yo comenzaba a ver a Manuel. correr Yo comenzaba pra a me correr ajudar o Manuel para ayudar a nessa Manuel guerra. en aquella guerra. Quando eu chegava perto, eu Y sei cuando que o Manuel llegaba cortava cerca, aquele ferrão, Manuel daquele- cortaba daquele aquel escorpião. fierro E de ele aquel falava assim, escorpión y él me e ele decía falava assim así, para mim, você viu ele tentando Vistes, ferir a terra? él estaba intentando Você viu? herir la Eu tierra. falava ¿Tú lo assim, viste? Y yo le dije, vi. sí, yo lo Ele vi. falava, pois é. Y me decía, é por isso que o pai es por me eso que el ordenou Padre a me guerrear ordenó com a ele. guerrear con él, Não era para que no es para que ferir a él terra. hiera la tierra. E ali, irmãos, Y allí, hermanos, eu ia para outro lugar. yo iba a Eu já otro não via lugar. mais o Manuel, Ya no miraba más mas a eu ia em Manuel, outro pero yo lugar, iba a como otro se lugar, tivesse como que si estuviera varias obras de feitiçaria de hechicería em um lugar só. en un Era lugar muitos. solo. E eu começava a Eran quebrar, muchos. Yo comenzaba a Cuando quebrarlo, comenzaba a hermano. quebrar, Cuando yo comenzaba a yo quebrarlo, yo comenzaba comenzaba a ver no el só dos nombre, no guerreiros, solamente de los mas eu guerreros, via o nome do apóstolo pero e miraba do el apóstolo nombre no meio. del apóstol y la Yo apóstola falaba en así, medio. Por que Y que yo o le nome decía deles así, estão aqui? ¿por qué el nombre de ellos Él están falaba aquí? así Y él para me mí. decía así, ¿Sabe por qué? ¿sabes por qué? Porque eles têm abrido Porque a boca ellos han para abrido falar la boca para do povo hablar do para meu- el do meu pueblo pai não desistir de ir à guerra. de E aqueles feiticeiros que no aqueles desistan de ir a la macumberos têm guerra. odiado a vida deles. Y Estão aquellos fazendo de tudo para que macumberos, eles hechiceros han hecho No de só todo ele, para mas que também ellos aquela caigan, no igreja. solamente Ele ellos, falava pero para mim. también la Ele iglesia. falava assim, é por Y él isso me que o decía, pai es te por eso que enviou el Padre te para envió destruir tudo para que isso. destruyas Eu todo começava a eso. Y destruir, yo comenzaba a não destruir, era hermanos. No era dois, uno, eram dos, muitos. eran Eu muchos. começava a quebrar Yo aquilo, comenzaba a quebrar quebrava, aquello, quebrava. lo quebraba y Y quebraba y quebraba. Rápidamente Eu via homem sentado. yo miraba un hombre E o sentado Senhor ele falava assim, y el Señor me ¿Você acha que decía, acabou? ¿piensas que se ha acabado? Você acha que ¿Piensas essa que guerra esta acabou? guerra acabó? Eu falava assim, eu sei Yo que le ainda não decía, acabou. yo sé que todavía no ha Mas acabado, enquanto a gente estiver pero en na cuanto posição, estemos enquanto a en la gente estiver posición, orando, en cuanto o Senhor estemos vai dar orando, vitória. el Señor va a Ele dar falava victoria. assim, Él me decía así, então vamos à entonces guerra. vamos a la guerra. Vocês mexeram Ustedes com se algo metieron con que algo vocês vão ter que se garantir. que van Ele a, falava para mim. E eu falava assim, que van a ser pra culpados. ele, Y yo le falava decía assim, así, tu sabe quem me enviou tú sabes aqui, quién me envió e a aquí gente não vai desistir enquanto isso não en- acabar. y no vamos a desistir en E ele cuanto falava, esto então vamos no ver quem vai acabe. ganhar. Y él me ali, decía, irmãos, entonces aquele vamos homem a ver sumia quién, da minha frente. quién va a ganar. Y aquel E o hombre Senhor, ele me desaparecía levava de ao mi céu gente. novamente, ele falava Y assim el pra Señor mí, me llevaba al cielo "Não desistam nuevamente de y Él me orar. decía así, no Enquanto desistan de eles orar. pensam que En eu cuanto ellas entreguei piensan o que meu yo povo entregué na a mão mi de pueblo demônios, en la eles mano estão de enganados. demonios, ellos están Ninguém engañados. é maior do que eu. Ninguém Nadie é es maior mayor do que minha yo, palavra, ele nadie falava. es mayor que mi E palabra. aqueles demônios que Y tentaram aquellos ferir demonios a que terra, intentaron herir eles la não tierra, conseguiram, ellos porque a minha mão guardou. no lo van a Ele conseguir falava porque assim mi pra mim. mano los Y aguardó.
E Él na me hora ele decía falava assim, fala para para minha mí serva e para o meu y me servo, decía, dile a la não sierva y pararem a mi de falar a siervo que no verdade, paren de hablar la não verdad, dizer para o meu que povo no le digan desistir, a mi pueblo que porque enquanto desista, eles porque en permanecem cuanto lá, ellos eu tenho permanecen dado allá, vitória. yo les he dado Amém? victoria. Essa foi a minha Amén. Esta fue experiência. mi experiencia. Palabra de los apóstoles. Graça, paz, povo de Gracias y Deus, paz, aqui quem pueblo de vos fala é o Dios. Aquí quienes apóstolo habla es el Juscelino apóstol Alves. Joselino Quero Alves. começar Quiero meu comenzar mi comentário comentario acerca acerca dessa experiência de estas com uma palavra que está experiencias lá con em una palabra que Malaquias, está en Malaquías, capítulo 4, versículo 5, que diz assim, ó: que dice Eis así: que eu vos envio He o aquí profeta yo os Elias, envío antes el que profeta venha o Elías, dia antes que venga el día grande e de Jehová terrível grande do y Senhor. terrible. Amém, amados Amén, irmãos. amados dia, hermanos. né, aquele dia virá. Aquel día Talvez vendrá, demore tal vez demore, daqui a de mês, aquí a talvez un daqui a mes, de ano, aquí a un daqui a año, de 10 aquí a anos, 10 talvez daqui a años. 1 milhão de anos. O fato é que dia El hecho Jesus es voltará. que E esse, un como a día Bíblia diz, será Jesús o grande e regresará terrível y dia como do la Biblia Senhor. dice, ese será el E o gran Senhor todo tempo y ele fala terrible día conosco, del te Señor. Y el prepara, Señor todo el igreja, né? tiempo nos dice: Desperta tu que prepárate, dormes, iglesia, levanta-te despiértate dentre os tú que mortos, duermes. Cristo te iluminará, irmãos. De entre los Essa muertos, experiência do Cristo irmão Everton te foi muito iluminará. Esa forte, experiencia del né? A qual hermano o Senhor Hermeto mostrava fue muy uma grande fuerte, al cual escuridão na mostraba terra. una Não gran sabemos oscuridad en la para tierra. quando serão esses No dias, sabemos cuándo não será ese día, sabemos, no né, se sabemos vai acontecer na si va a nossa geração, acontecer en porque a nuestra palavra de Deus generación, fala porque que la palabra dia de para o Dios Senhor é como dice 1000 que un anos e 1000 día anos é como para um el Señor dia. es como O 1000 años y fato 1000 é años que o es como un relógio está día. passando, né? Gerações já passaram El e hecho agora es que el você reloj está andando aqui sobre a face da terra está e você é o trabajando seu y tempo, aquí né? É o estamos tempo, é nosotros o ano aquí en la tierra aceitável de você y es el desenvolver a sua tiempo salvação, de para você que buscar desenvuelvas tu a sua salvación, para que salvação, de você busques fazer a tu obra do Senhor, de salvación, você para cumprir, que hagas né, la obra aquilo que del o Senhor Señor, para tem que para a tua vida. cumplas Então essa aquello que el experiência Señor foi muito tiene en forte, tu uma vida. Esa experiência de experiencia fue guerra, uma muy fuerte, experiência experiencia de de guerra, revelação, experiencias de e esse dia revelación, virá y e a este día igreja tem que vendrá estar y la iglesia preparada tiene para que isso, estar né? Isso, preparada para apóstola eso. ¿No Janaína. es eso, É apóstola isso. E Janaína? quando Es se fala eso. do ano Y cuando se dice aceitável, del año ainda há aceptable, tempo oportuno de arrependimento, todavía hay tiempo de consertar as y es nossas tiempo de veredas, oportuno de de buscar a arrepentimiento face y de concertar Deus, nuestras de veredas y realmente buscar el buscar um rostro de nível mais Dios y profundo de buscar un nivel más intimidade com o profundo de Senhor e intimidad con el dedicação, Señor y porque dedicación, a vida do porque la Senhor vida está del Señor próxima e está Ele virá num próxima y Él piscar de vendrá olhos, en então un nós precisamos estar preparados a todo instante, parpadear porque nós de não ojos sabemos a y hora que o Senhor tenemos que vai estar vir, o noivo preparados en vai vir todo buscar a sua instante igreja, vai arrebatar, porque né? E el aí novio tem va a os venir a buscar la acontecimentos iglesia y la va a futuros da arrebatar vinda do Senhor, y né, después irmãos? acontecen esos Então é acontecimientos importante futuros nós después de la venida perseverarmos na del oração, Señor. Es perseverarmos importante na perseverar fé, en la oración, realmente en la trilhar o fe, caminho da porta realmente estreita, abrir camino estar de la no centro puerta da vontade de estrecha Deus, né? y estar en el Então centro de la é isso que voluntad de nós Dios. temos Y es eso crido, que hemos temos creído, que hemos temos buscado intensificado a nossa y hemos busca pelo Espírito intensificado de Deus, nuestra né? E búsqueda que essa por el experiência possa Espíritu de tratar Dios y que esa profundamente o experiencia seu pueda coração, tratar né? profundamente tu Quando eu vejo uma corazón. experiência Cuando yo assim, veo una nos traz experiencia mais así, nos trae temor, más temor, né? Mais desejo más deseo de buscando a continuar face de buscando el Deus, rostro de Dios. realmente estarmos no centro da vontade de Realmente Deus, para que não sejamos tenemos que pegos de estar en el surpresa centro de no grande voluntad para que no arrebatamento. seamos agarrados por sorpresas en el gran Amém, día glória del a Deus. Señor. Então, Amén. é isso, né, Amén, irmão? gloria a Espero Dios. que essa Es eso. experiência tenha Espero que edificado esta algo na sua experiencia vida haya e que o edificado nome algo do en su Senhor vida y Jesus que el Cristo nombre venha del ser Señor glorificado Jesucristo no sea nosso tempo, glorificado na en nossa nuestro tiempo, geração, en para nuestra que possamos generación, para que alcançar podamos a bênção, alcanzar la a bênção bendición, alcanzar principal, la bendición que é, principal, aleluia, que es, glória a aleluya, Deus, gloria a a Dios, nossa nuestra a salvación, salvação dos la nossos salvación de familiares, a nuestros salvação familiares, la daquele que nós salvación de aquellos amamos, que em amamos, nome de en el Jesus. nombre de Amém, Jesús. apóstolo? Vamos Amén, orar apóstoles, então. vamos a orar. Senhor, meu Deus, Señor, mi meu Dios Pai, y mi muito Padre, obrigado por muchas essa gracias por esta experiência que o experiencia Senhor deu ao teu servo. que le Pai, dices por a tu cada siervo, ouvinte, cada por irmão, cada irmã oyente, que hermano y chegou até hermana aqui, que esse ha momento llegado da hasta aquí en oração. ese Que momento a de tua la graça oración, visite que a tu todos, que o teu gracia poder visite cubra a a tua todos, que tu igreja. poder Senhor, que cubra a la possamos iglesia. estar preparados para Señor, que que quando podemos esses dias estar acontecerem, preparados nós para não que cuando estejamos estos mais días aqui na terra, acontezcan no mas nós estemos más en la tierra, estejamos no céu pero celebrando estemos as en bodas el do cielo Cordeiro, celebrando las bodas del aleluia, a Cordero, vida, celebrando, aquilo que Jesus aleluya, conquistou por aquello nós que na Jesús cruz, conquistó como por diz a palavra, nosotros porque en la Deus amou o cruz, mundo como de dice tal la maneira palabra, que que deu seu Dios amó único al filho mundo para de que tal todo manera que aquele que dio nele su Hijo crê não unigénico para pereça, que mas todo aquel que tenha en a Él cree vida no perezca, pero tenga eterna. vida Pai, é eterna. isso que Padre, es almejamos, é eso isso, que Pai, que queremos, deseamos, Pai. es Então nos
eso ajuda que queremos, nas nossas Padre. fraquezas, nos Ayúdanos ajuda, en meu Pai, nuestras a seguir perseverando, debilidades, Senhor. ayúdanos a Enquanto estivermos aqui perseverar nessa en terra, que cuanto possamos estemos fazer en a esta tua tierra, vontade que podemos e hacer com tu excelência, voluntad Pai. Então, nos y con capacita excelencia. para isso, Pai. Capacítanos Senhor, para eso, muito Señor. obrigado. Muchas Em gracias nome en el nombre de Jesus. Jesús. Amén y amén. Que Deus te Que Dios te abençoe. Fica na bendiga. paz Quédate en la do paz del Senhor Señor Jesus Cristo. Jesucristo.